Uma hora de perguntas de cultura geral. Pronto? Vamos começar. Qual mar foi dividido por Moisés de acordo com a Bíblia? O Mar Vermelho. Qual instrumento era tradicionalmente usado para navegar no mar observando as estrelas? Um sextante. O que determina a cor de uma estrela? Sua temperatura. Qual desses ossos é húmero? O húmero é o osso do braço. Qual país árabe faz fronteira com a Europa pelo Estreito de Gibraltar? Marrocos. Quais dois continentes são separados pelo Canal de Suez? Ásia e África. Em qual cidade o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado, desencadeando a Primeira Guerra Mundial? Sarajevo. Em qual país fica o Vale dos Reis? No Egito. Como se chama o mordomo do Batman? Alfred. Qual cidade listada não é a capital de seu país? Istambul não é a capital da Turquia. Quem escreveu o romance Rayuela? Julio Cortázar. Qual figura literária distorce a realidade? A hipérbole. Qual é a bandeira oficial da União Europeia? A bandeira real é a C. Qual órgão do corpo humano é principalmente afetado pela pneumonia? Os pulmões. Em qual continente vivem os Maasai? Entre o Quênia e a Tanzânia, na África. Em que ano ocorreu a Grande Depressão? Em 1929. Qual planeta do Sistema Solar está localizado entre a Terra e Mercúrio? Vênus. Qual é a moeda oficial da Rússia? O rublo russo. Quem é o atual presidente da China? Xi Jinping. Qual é a principal matéria-prima da indústria siderúrgica? Ferro. Qual desses três animais pertence ao grupo das aves? Pinguins são aves. Qual forma de governo é liderada por um rei ou uma rainha? A monarquia.
Qual país tem o maior número de aeroportos em operação? Estados Unidos. Quem era a mãe do deus Horus na mitologia egípcia? Isis. Qual astrônomo desenvolveu as leis do movimento planetário? Johannes Kepler. Qual bebida típica espanhola é feita com vinho tinto, frutas picadas, açúcar e algum tipo de licor? Sangria. Qual presidente aboliu a escravidão nos Estados Unidos? Abraham Lincoln. Qual país europeu é conhecido por moinhos de vento, tulipas e canais? Países Baixos. Em qual continente surgiram os primeiros Homo sapiens? Na África. Qual invenção marcou o fim da pré-história e o início da história? Escrita. Onde fica Casablanca? Marrocos. Qual é o país mais longo do mundo, de norte a sul? Chile. Qual pedra preciosa também é o material natural mais duro conhecido? Diamante. Qual jogo de tabuleiro envolve remover blocos sem derrubar a torre? Qual montanha marca a fronteira entre França e Itália e é a mais alta dos Alpes? Monte Branco. Como se chama o personagem interpretado por Vin Diesel na franquia Velozes e Furiosos? Dominic Toretto. Quando começa o outono no hemisfério sul? Em março. Dentro de uma empresa, qual departamento é responsável pela gestão de folha de pagamento, contratações e relações trabalhistas? Recursos humanos. Borboletas sentem o gosto com os pés. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Qual desses países não faz parte do Reino Unido? Irlanda. Qual rio atravessa o Grand Canyon? O Rio Colorado. Quem estrelou o filme O Pianista? Adrien Brody. Qual procedimento médico é realizado para obter uma amostra de tecido e examiná-la em laboratório? Biópsia. Em que ano Roma foi fundada?
em 753 a.C. Qual região do mundo é composta por Suécia, Noruega e Dinamarca? Escandinávia. Qual que é a capital da Sérvia? Belgrado. Estrelas cadentes são estrelas reais? Verdadeiro ou falso? É falso. Qual árvore produz cortiça? A sobreira. Qual parte de um livro é usada para listar os capítulos e sua localização? O índice. Qual empresa fabrica o veículo elétrico Cybertruck? Tesla. Onde nasceu o escritor Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura em 2010? Peru. Quantos séculos equivalem a um milênio? 10 séculos. Qual desses países tem o francês como uma de suas línguas oficiais? Haiti. Qual unidade é usada para medir a velocidade dos navios? A velocidade dos navios é medida em nós. Qual deusa romana era equivalente à deusa grega Atena? Qual país africano fictício é o lar do super-herói Pantera Negra? Wakanda. Como se chama a arte tradicional japonesa de dobrar papel? Origami. Em estatística, como se chama o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados? Mudar? A Sicília pertence a qual país? A Itália. Qual foi a epidemia que matou milhões na Europa no século XIV? A peste negra. Qual cidade árabe é considerada a mais sagrada no Islã? Meca, na Arábia Saudita. A ilha da Tasmânia pertence a qual país? Austrália. O que é estudar essa geografia? Selos. Qual rio atravessa Madrid? O Manzanares. Qual hormônio controla o sono? Melatonina. Em que século foi inventado o telefone? No século XIX.
Qual que é o principal açúcar presente no leite? Lactose. Onde nasceu o Papa Leão XIV? Em Chicago, Estados Unidos. Em qual hemisfério está localizado o Círculo Polar Ártico? No hemisfério norte. Qual é a moeda nacional do Panamá? O balboa. Qual filósofo grego afirmava que os números eram a essência de todas as coisas? Pitágoras. Qual palavra é usada no tênis quando um saque é tão preciso que o oponente não consegue tocar na bola? Ace. Qual civilização construiu as pirâmides de Gizé? A civilização egípcia. Qual animal emite um som chamado zurro? Qual personagem bíblico foi engolido por um grande peixe? Jonás. Se você ficar muito tempo em frio extremo, de qual condição perigosa poderá sofrer? Hipotérmia? Qual que é a capital da Escócia? A cidade de Edimburgo. Qual língua é a base do espanhol, francês, italiano e português? Latim. Quais dois países ocupam a maior parte da Península Ibérica? Espanha e Portugal? Quantos metros quadrados há em um hectare? — 10.000 metros quadrados. Qual é o único país da América Central cuja língua oficial é o inglês? Belize. Como se chama a capacidade de um material retornar à sua forma original após sofrer deformação? Elasticidade. O que significa o nome da nossa galáxia Via Láctea? Caminho leitoso? Do que uma pessoa com ornitofobia tem medo? De aves. Qual escrita os antigos egípcios utilizavam? Escrita hieroglífica. Quais são os dois principais tipos de reprodução nos seres vivos? Assexuada e sexuada. Quem escreveu as aventuras de Huckleberry Finn? Mark Twain. Qual desses minerais é comumente usado em lápis?
Grafite. Qual escala é usada para medir a dureza dos minerais? A escala de Mohs. Qual é o país mais populoso da União Europeia? Alemanha. Como se chama o jovem bruxo protagonista da saga escrita por J.K. Rowling? Harry Potter. Qual cidade é sitiada nos eventos narrados na Ilíada? A cidade de Troia. Em qual continente estão localizadas as montanhas Atlas? Na África. Qual país possui a rede ferroviária mais extensa do mundo? Estados Unidos. Quais dois ossos formam o antebraço? Rádio e Una. Qual atleta conquistou mais medalhas de ouro na história dos Jogos Olímpicos? O ex-nadador americano Michael Phelps conquistou um total de 23 medalhas de ouro. A qual gênero literário pertence a Odisseia de Homero? É uma epopeia. Qual é a cor da fumaça que sai da chaminé do Vaticano quando um novo Papa é escolhido? Branca. Qual país possui uma bandeira tricolor com branco na parte superior, azul no centro e vermelho na parte inferior? Qual escala mede a intensidade dos furacões? Escala Saffir-Simpson. Qual era o nome do navio de Colombo em sua primeira viagem à América? Santa Maria. O que significa quando um navio está à deriva? Que está navegando sem controle? Qual é o maior avião de passageiros do mundo? O Airbus A380. Qual país é chamado Nippon? Japão. A qual cidade europeia você teria que viajar para ver a famosa Avenida dos Campos Elíseos? A Paris. Qual personagem vive na Terra do Nunca e nunca envelhece? Peter Pan? Que objeto Indiana Jones usa para balançar, lutar e explorar ruínas? Um chicote. De qual país Volodymyr Zelensky é presidente? Da Ucrânia? Em qual cidade dos Estados Unidos está localizada a residência oficial do presidente, conhecida como Casa Branca? Em Washington, D.C.
Qual empresa é a criadora da boneca Barbie? Martelo. Qual é o nome da fossa oceânica mais profunda conhecida pela humanidade? A Fossa das Marianas. O que significa quando algo é perecível? Que tem um fim. Qual tecido transmite sinais elétricos no corpo? O tecido nervoso? Qual país é dono das Ilhas Açores? A Portugal. Qual rio passa por Roma? O Rio Tibre. Qual cidade japonesa teve um grande acidente nuclear após um terremoto em 2011? Fukushima. Como se chama a ciência que estuda o movimento do ar e sua interação com os corpos? Aerodinâmica. O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo. Verdadeiro ou falso? É verdade. Qual partícula subatômica não tem carga elétrica líquida? O nêutron. Qual cidade espanhola é conhecida por seu aqueduto romano? Qual é o nome deste ator? É o Jim Carrey. Que produto a empresa que hoje conhecemos como Nokia vendia originalmente? Papel. Qual mar é banhado pela Suécia, Finlândia, Estônia e Polônia? O Mar Báltico. Quem foi o último czar da Rússia? Nicolau II. Qual desses animais é herbívoro? O elefante. Onde fica o osso occipital? Na parte de trás do crânio. Qual animal produz a maior parte do leite consumido pelos seres humanos no mundo? A vaca. Qual é o cereal mais produzido do mundo? Milho. Quantos kilobytes formam um megabyte? 1024 kilobytes. Qual cidade tem a travessia pedonal mais movimentada do mundo? Em Tóquio. Quem pintou o nascimento de Vênus? Sandro Botticelli. Qual ramo do direito regula as relações entre empregador e empregado? Direito do trabalho.
A que país pertencem as Ilhas Galápagos, famosas por sua biodiversidade única? Ao Equador. Como se chama o conjunto de plantas que habitam uma região específica? Flora. Qual componente de um carro transmite a potência do motor às rodas? A transmissão. Como se chama um cavalo jovem com menos de 1 ano de idade? Trot. Qual cidade francesa é famosa por seu Festival Internacional de Cinema? Cannes. O que significam as iniciais AM no rádio? Modulação em amplitude. Qual é o lago navegável mais alto do mundo? Lago Titicaca. Em qual país se encontra o Rio Magdalena, o rio mais importante da nação? Na Colômbia. Qual primata tem um rosto colorido em azul e vermelho e é um dos maiores do mundo? O mandril. Qual fruta é considerada um símbolo de hospitalidade em muitas culturas? O abacaxi? Como se chama o conjunto de 5 linhas onde as notas musicais são escritas? Pauta. Qual esporte Ayrton Senna praticava? Automobilismo. Quem escreveu O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Robert Louis Stevenson. Qual empresa sul-coreana fabrica os celulares Galaxy? Samsung. Qual língua tem um sistema de escrita baseado em caracteres chamados kanji? Japonês. Qual é a residência oficial do monarca britânico em Londres? Palácio de Buckingham. Onde está localizado o vulcão Cotopaxi? No Equador. Qual cidade é sagrada para o cristianismo, o islamismo e o judaísmo? Jerusalém. De qual grão é feito o sake, a bebida alcoólica tradicional do Japão? Do arroz. Como se chama a dança brasileira que combina música, luta e movimentos acrobáticos? Capoeira. Qual que é o seu mais alto grau acadêmico? Doutorado. As zebras têm listras únicas, como as impressões digitais humanas. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro.
que significam as iniciais ONG? Organização não governamental. Qual país opera o trem-bala Shinkansen? Japão. Qual porcentagem da água do planeta é água doce? Por volta de 3%. Qual país é completamente cercado pela África do Sul? Lesotho. Qual criatura mitológica renasce de suas próprias cinzas? A Fênix. Como se chama a cidade lendária que se acredita ter afundado no mar? Atlântida. Como se chamam os números usados para contar objetos? Números naturais. Qual país tem o maior consumo per capita de café do mundo? Finlândia. Qual país sul-americano faz fronteira com todos os demais países do continente, exceto Chile e Equador? Brasil. Qual rede social é mais usada para compartilhar currículos e se conectar profissionalmente? LinkedIn. Qual órgão do corpo é principalmente afetado pela asma? Os pulmões. Qual país abriga a maior caverna do mundo? No Vietnã. Como se chama a ferradura de metal colocada nos cascos dos cavalos? Qual objeto simboliza a Revolução Industrial? A máquina a vapor. Quem é o principal vilão de O Senhor dos Anéis? Sauron. Como se chama a ilha central de um furacão, onde o tempo está mais calmo? O olho. Qual personagem da literatura vê seu retrato envelhecer no lugar dele mesmo? Dorian Gray. Que parte do corpo dói em uma pessoa que sofre de enxaqueca? A cabeça. Em qual cidade espanhola fica a Gran Via? Em Madrid. Qual é o idioma oficial da China? Mandarim. Como se escreve 950 em algarismos romanos? CML. Qual medicina alternativa atua no alinhamento da coluna vertebral para melhorar a saúde?
Quiropraxia. Qual porcentagem aproximada da superfície da Terra é coberta por água? – 70%. Quem foi o primeiro Papa segundo a tradição católica? São Pedro. Qual instrumento indica a altitude em que um avião está voando? O altímetro. Qual dispositivo os médicos usam para ouvir batimentos cardíacos e sons pulmonares? O estetoscópio. Qual deserto está localizado entre os Estados Unidos e o México? O deserto de Sonora. Qual elemento químico é usado no creme dental por sua ação contra as cáries? Flúor. Como se diz sapato em inglês? Disse shoe. Qual signo do zodíaco é representado por uma cabra? Capricórnio. Como se chamava o cavalo favorito do imperador romano Calígula? Incitatus. Qual que é a capital do Catar? Doha. Qual invenção está ligada ao período neolítico? A agricultura. Qual hormônio está associado à sensação de recompensa e prazer? Dopamina. Qual deus romano equivale a Hermes na mitologia grega? Mercúrio. Como se chama essa escultura? Escóbulo. Que tipo de palavra é montanha? Substantivo. Qual é a raiz quadrada de 25? Cinco. Qual mar fica entre a Arábia Saudita e a África? Mar Vermelho. Qual profeta é considerado o patriarca das 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo? Abraão. Quem foi a primeira presidente mulher do Chile? Michelle Bachelet. Qual é a unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades? A antiga cidade de Troia ficava na Itália atual, verdadeiro ou falso? Isso é falso, Troia não ficava na Itália, mas na atual Turquia. Qual série de televisão apresenta um trono feito de espadas?
em Game of Thrones. Qual país contém a maior parte das montanhas Apalaches? Nos Estados Unidos. Qual termo é usado em psicologia para descrever o vício em mentir? Mitomania. Qual cidade cedia o carnaval mais famoso do Brasil? No Rio de Janeiro. Em qual oceano estão localizadas as Maldivas? No Oceano Índico. Onde nasceu Diego Velázquez? Na Espanha. Como se chama o tubo que conecta a faringe ao estômago? Esôfago. Qual rainha britânica governou durante o século XIX e deu seu nome a uma era? Rainha Vitória. Quantos quilates tem o ouro considerado puro? – 24 quilates. Qual órgão do corpo humano contém uma camada chamada endométrio? Útero. Qual ramo do Estado é responsável por elaborar leis em um sistema democrático? O Poder Legislativo. Qual é a maior flor do mundo? Araflesia arnoldi. Qual esporte disputa o troféu chamado Copa Davis? Tênis. Onde fica o osso ilíaco? Qual país tem Budapeste como sua capital? É a capital da Hungria. Qual fruta é comida à meia-noite do Ano Novo em muitos países de língua espanhola? A uva. Qual que é o sinônimo de corajoso? Ousado. Qual marca esportiva é identificável pelo logotipo com 3 listras paralelas? Adidas. Qual empresa japonesa criou o personagem Hello Kitty? Sanrio. Quem é este personagem histórico? Galileu Galilei. Qual era a função das pirâmides egípcias? Tumbas. Quem foi a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel? Marie Curie. Qual condição médica grave ocorre quando o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco é interrompido?
Infarto do miocárdio. Qual super-heroína é famosa por usar um laço da verdade como arma? Mulher Maravilha. Quais medicamentos são usados para aliviar a dor? Analgésicos. Qual era a principal função da ilha de Alcatraz por várias décadas? Prisão de alta segurança. Qual destes eventos históricos aconteceu no ano de 1928? A descoberta da penicilina. Qual foi o primeiro país das Américas a conquistar a independência? Estados Unidos. Qual pedra permitiu a decifração dos hieróglifos egípcios? Pedra de Roseta. Quem escreveu Viagem ao Centro da Terra? O francês Júlio Verne. Em qual país está localizado o Monte Etna? Na Itália. Se algo vai de 200 para 250, qual é o aumento percentual? – 25%. Qual elemento químico é o principal componente do vidro? Silício. Cães enxergam apenas em preto e branco. Verdadeiro ou falso? Isso está incorreto, tá? Eles conseguem enxergar algumas cores. Quem se tornou o primeiro presidente da Rússia após a dissolução da União Soviética? Boris Yeltsin. Quem é considerado o pai da história? O grego Heródoto. Quem foi o primeiro presidente do México? Guadalupe Vitória. Qual que é a língua com o maior número de falantes nativos depois do chinês mandarim? Espanhol? Em qual ilha nasceu Napoleão Bonaparte? Na Córcega. Qual ordem religiosa foi fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI? A Companhia de Jesus. Quem escreveu O Mercador de Veneza? William Shakespeare. Como se chama esse tipo de moradia? É um iglu? Como se chama a lei que organiza e rege um estado? Constituição. Qual país é o principal produtor de aço do mundo? China. Quem pintou as Senhoritas de Avignon? Pablo Picasso.
Em qual continente está localizado o Lago Vitória? Na África. Qual cor é considerada de sorte na cultura chinesa? Vermelha. Em qual país está localizada a cidade de Osaka? No Japão. Onde nasceu o compositor Ludwig van Beethoven? Na Alemanha. De que é composto principalmente o petróleo? De hidrocarbonetos. Como se chama o gentílico das pessoas nascidas em Honduras? Hondurenhas. Qual flor simboliza a morte no México no Dia dos Mortos? Cempasútil. Qual piloto tem mais vitórias na história da Fórmula 1? Lewis Hamilton. Quem é o atual rei da Espanha? Felipe VI. Qual que é a cor de uma safira? É azul. Qual mar banha a costa leste da Espanha? O mar Mediterrâneo. Qual que é a única doença humana que foi completamente erradicada em todo o mundo? Varíola. Qual animal tem o maior coração? A baleia azul. De que material o Taj Mahal é principalmente construído? De mármore branco. Qual símbolo foi usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial? A suástica. Em qual país o jogador de futebol Pelé nasceu? No Brasil. Qual marca de energético é conhecida pelo slogan "Dá asas a você"? Red Bull. Em qual país está localizada essa formação rochosa? É o Uluru e fica na Austrália. Como são chamados os animais que comem plantas e carne? Onívoros. Como se chamava a terra que um senhor feudal dava a seus vassalos durante a Idade Média? Feudal. Quer mais? Aqui estão outros ótimos vídeos que você talvez ache interessantes. Até a próxima dose de cultura, até breve.